Na linguagem audiovisual, as narrativas têm o papel de conduzir o espectador ao mundo que o filme constrói. E o tema da morte no cinema aparece muitas vezes como o fio condutor deste universo representado. Umas 2 horas. Don't they go by in a blink? Mas, em alguns casos, a morte pode ser usada de maneira estratégica pelo diretor para causar inquietação no público. You're dead. Yes? You're not dead, you're just a kid in a suit. The suit came with the body I took. Quando o assunto é morte no cinema, o nome do cineasta sueco Ingmar Bergman surge como grande expoente. As questões existenciais propostas por Bergman em seus filmes criam uma relação conflituosa entre o medo de morrer e o real sentido de viver. Bergman, com O Sétimo Selo, um filme em que o cavaleiro volta das cruzadas com o seu lacaio e, de repente, ele se depara com a morte, a figura da morte personificada, né, que veio para buscá-lo, e aí ele consegue dar tempo ao tempo com a morte. Varför kan jag inte döda Gud inom mig? Varför lever han vidare inom mig på ett smärtsamt och förödmjukande sätt, trots att jag förbannar honom och vill vräka ut honom ur mitt hjärta? Varför är han trots allt en jäckande verklighet som jag inte kan bli kvitt? Hör du mig? Jag hör dig. Tem alguns filmes que, às vezes, o pretexto é falar da morte, mas ele acaba, na verdade, falando da vida. Eu gosto de citar um filme dele chamado Morangos Silvestres, que é a história de um professor que vai receber um prêmio, ele já está muito idoso, em outra cidade. E a primeira cena, no início, ele sonha com ele morto, no caixão. Então, assim, o espectro da morte já está rondando ele. Só que, à medida que ele vai viajando para o lugar onde ele vai receber esse prêmio, ele vai encontrando pessoas e ele vai repensando a vida dele, rediscutindo a vida dele, vai lembrando de fatos, vai lembrando de situações. E aí acho que o filme que começa retratando a questão da morte acaba também falando das coisas da vida. Varje sommar under de första 20 åren av mitt liv så bodde vi här. Vi var 10 syskon. Ja, det vet du kanske. Bor det folk här nu också? Nej, inte i sommar. Jag går och tar mitt upp om du inte har något emot det. Vi har ju gott om tid. Ja, visst gör du det. Woody Allen, ele é uma pessoa muito ligada ao tema. Basta dizer que ele é um cineasta que ele é fissurado por Ingmar Bergman, né? E ele já fez vários filmes em homenagem a Ingmar Bergman. Mas no último filme dele, particularmente, que eu me lembrei agora, tem uma frase que é magnífica, uma das melhores frases de filmes esse ano que eu já vi, que um personagem principal fala: nós nascemos, nós não cometemos nenhum crime, desde já a gente sabe que a gente é condenado à morte. Now, I will summon the unseen world. Give us a sign. The more I watch her, the more I'm stumped. Could she be real? I'm beginning to question my own common sense. You've always been so certain about the world, and I've always tried to teach you that we don't know. Tell me something about my Aunt Vanessa's colourful past. I see a member of Parliament. Go on. A love affair. You cannot possibly know this. Tim Burton, ele traz A Noiva Cadáver. É um filme, é uma animação em stop motion que traz esse mundo da morte em comparação ao mundo dos vivos. No mesmo filme, na mesma animação, você pega o mundo dos mortos, que é muito mais animado, colorido, musical, para um choque para o monocromático, obviamente, quase que monocromático dos filmes do mundo dos vivos.
No cinema brasileiro, Zé do Caixão é logo associado pela maneira como a morte aparece no ambiente do horror. Diversas produções brasileiras abordaram o assunto da morte ao longo da história. Nossos especialistas indicam 2 produções contemporâneas que trataram sobre o tema de maneira especial. Tem 2 cineastas que trabalham hoje na fronteira do horror, do terror, que eu acho muito interessantes. O Marco Dutra e a Juliana Rojas. O Marco Dutra lançou um filme recente chamado Quando Eu Era Vivo, que é um filme muito curioso, porque é a história de um personagem que vai para a casa do pai. E aí ele ele vai relembrar das coisas da mãe, e a mãe trabalhava com coisas de ocultismo e tal, e aí você vai perceber que existe algo de muito sombrio nesse personagem. E é engraçado porque, por mais que tenha essa coisa da morte, o título tá Quando Eu Era Vivo, né? Ou seja, tá falando dessa relação morte e vida. Só fala comigo e com a mãe. Achei isso aqui. Atrás da partitura, eu descobri que minha mãe deixou um anagrama escrito. Que ela tá querendo me dizer alguma coisa. Que luz dessa casa vive assim agora, hein? O musical, por exemplo, recentemente o Panorama de Cinema, o festival aqui no Glauber, apresentou um filme muito interessante da Juliana Rojas, chamado Sinfonia da Necrópole, no qual um personagem específico do filme é um auxiliar de coveiro, e ele tem essa quebra, como eu posso dizer, esse drama existencial em como tratar a morte no seu emprego. A 24 de abril de 1948, sepultou-se no terreno 85A da quadra 122 o cadáver de Francisco Bilage, com 44 anos de idade, cor branca, casado, engenheiro, falecido às 16h30, vítima de infarto do miocárdio. O público ele vai buscando uma catarse. Ele sabe que aquilo está na tela, mas obviamente percebe que aquilo pode refletir na vida dele em algum momento. Isso é bem interessante, porque a vida do público reflete em algum momento naquele tipo de filme. Eu acho que o público acaba sendo fisgado por essa coisa da morte. Eu não sei se a pessoa que vai para o cinema ela quer pensar na morte, ela quer pensar nas coisas da morte, mas quando os filmes estão aí, quando os filmes estão disponíveis, né, quando a arte, de uma forma geral, ela coloca em questão isso, eu acho que o público se sente meio interpelado nesse sentido. No embalo da minha pá, eu vou abrindo a terra. Aos poucos a gente cava a sepultura mais bela. Ser coveiro, ser